Olá pessoal, na última aula a gente viu, ainda em sala de aula, a gente viu nomenclatura de alcanos. Hoje a gente vai ver nomenclatura de alcenos, alcinos e de cadeias ramificadas também, tá? Então vamos começar aqui pelos alcenos. Pessoal, os alcenos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia. Só que eles têm dupla ligação. Como que é a regrinha de nomenclatura para hidrocarboneto? Prefixo, que indica a quantidade de carbonos da cadeia, infixo, que indica o tipo de ligação, e sufixo, que é a terminação do nome, sufixo "-o", de hidrocarboneto, certo? Então, quando a gente só tem simples ligação, a gente usa "an". Quando tem dupla, usa "em", e quando tem tripla, usa "in". Então, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos lá. Essa cadeia com uma dupla é um alceno, certo? Tem quantos carbonos? E a gente vai começar a contar pelo lado mais próximo da dupla, certo? Então, a gente vai contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual o prefixo para 4 carbonos? Se você olhar aí no seu caderno, você tem a relação dos prefixos. Então, qual é? But. 4 carbonos, but. Beleza. Você tem dupla ligação. Então, ao invés de usar "an", que é para simples, você vai usar "em", que é para dupla ligação. Só que tem um porém. Na nomenclatura, a gente tem que indicar o endereço de cada... como é que eu posso falar aqui? De cada característica que aparece, de cada coisinha que aparecer numa cadeia carbônica, você tem que falar aonde está. Como assim aonde está? O número do carbono. Por quê? Porque essa dupla ligação está aqui entre o 1 e o 2, mas ela poderia estar entre o 2 e o 3. Então, ao escrever o nome, você precisa indicar o número do carbono em que está a dupla, ou se tiver ramificação, em que está a ramificação, enfim. Nesse caso é a dupla. A dupla, ela está entre o carbono 1 e o 2. Então, a gente segue regra de menores números. Como ele está entre o 1 e o 2, qual é menor? 1. Então, a gente vai colocar o número 1. Então, but, você vai colocar o número antes de colocar o "em". Só que ao colocar número entre letra, o que você tem que fazer para separar número e letra? Você coloca o hífen, que é o traço, né? Separa por traço. Então, but 1 em terminação de hidrocarboneto, "-o". Então, o nome desse composto é but-1-eno. Ou você pode colocar um número antes, para ficar mais elegante o nome, para ficar assim, ó, 1-buteno. Você pode fazer isso? Pode. Em cadeias mais simples, você pode fazer dessa forma para que o nome fique mais legível. Só que o que acontece? Regra da IUPAC. Regra da IUPAC é esse de cima, tá? É o que a gente mais usa, trabalhando com termos científicos, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Beleza, você tem uma cadeia carbônica e ela tem uma dupla ligação, é um alceno. Para a gente poder dar o nome dessa cadeia, a gente tem que contar os carbonos. Vamos lá, quantos carbonos tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, beleza, tem 8 carbonos. Você vai enumerar os carbonos para você nunca errar isso daqui, beleza? Ok. Você vai começar a enumerar, vai começar a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Você vai analisar
qual extremidade está mais próximo à dupla ligação. Então, ó, se eu começar a contar de lá, a dupla vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar a contar de cá, 1, 2, 3. Então, da direita para esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Qual o prefixo de uma cadeia com 8 carbonos? Oct. Então, oct. Tem dupla? Tem. Você precisa indicar o carbono em que ele está. Ele está entre o 3 e o 4. Qual número você coloca? O 3. Então, oct, 3, em. Por que em? Porque é um infixo para quando tem dupla ligação. Então, em e terminação de hidrocarboneto, O. Então, alcenos dessa forma. Beleza? Beleza. E se a gente tiver um alcadieno? O que é um alcadieno? É um alceno que tem duas duplas. Tá? O alcadieno vai ser um hidrocarboneto, só que ele vai ter duas duplas. Como que a gente vai analisar o nome dele? Vamos lá. Veja bem, um hidrocarboneto com duas duplas ligações. Você vai seguir na mesma linha de raciocínio. Ó, se eu começar a contar da esquerda para a direita, a gente vai ter 1, 2, no carbono 3. Começar da direita para a esquerda, 1, 2. Então, regra dos menores números. Tá? Vamos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos, prefixo, ept. Ept. Temos duas duplas, então a gente tem que indicar os dois números em que tem essas duplas. A gente tem uma dupla no carbono 2 e uma dupla no carbono 4. Então, ept 2,4. Quando temos dois números juntos, a gente separa eles por vírgula. Tranquilo? Beleza. Aí a gente não vai colocar simplesmente o em. Por quê? A gente tem que falar, ó, tem duas duplas ligações aí. Tem duas duplas. Como que você indica? Você usa um prefixo no em. Você usa o prefixo di. Então, por isso que se chama até alcadieno. Tá? Então, ó, di, porque tem duas duplas, e em, porque é dupla ligação. E aí termina com O. Então, o nome desse composto é o ept2,4-dieno. Tá? Ou você pode ainda colocar 2,4-eptdieno. Tá? Mas não é aconselhável não. Vamos usar a regra oficial da IUPAC. Tá? E se for alcino? Gente, o que é um alcino? Alcino vai ser um composto. Escrever aqui, ó, alcino. Seu alcino. Alcino vai ser um composto que tem tripla ligação. Ó. Imaginar a seguinte situação aqui. Ó. Tripla ligação. Mesma forma para dar o nome. Conta os carbonos, coloca o prefixo. Vamos lá. Quantos carbonos? Começa aqui da esquerda para a direita, porque está mais perto. 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos. But. Tem dupla ou tripla? Tem uma tripla. Então, tripla ligação, a gente coloca, tem que colocar o número do carbono, tá? Que é 1. E aí a gente coloca in. Tá? In por quê? Porque é alcino. E aí você representa que no carbono 1 tem uma dupla ligação. Terminação O. Então, a gente tem aqui o but-ino. Ou então, butino. Tá? Por que a gente tem que indicar o número? Porque a gente tem que conseguir desenhar a estrutura só de ler o nome. Aí você precisa saber onde vai estar cada um desses aqui. Beleza? Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui.
Veja bem. Temos um alceno, para determinar o nome, a gente precisa contar os carbonos. Vamos lá. Da esquerda para a direita, tem quantos carbonos? A tripla vai estar em qual carbono? 1, 2, 3. Da direita para a esquerda vai estar 1, 2, 3. Então aqui tanto faz a ordem, o lado que você começar a contar. De todo jeito, o menor número vai ser o 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos é X. X. No carbono 3, a gente tem a tripla. Então, 3. Trezinho e terminação de hidrocarbonetos. Ó, então, X3-ino. Basicamente, nomenclatura de alcenos e alcinos segue essa regra, tá? A gente só não pode esquecer os prefixos. É o mais importante da gente lembrar, os prefixos, que representam a quantidade de carbonos, né? Então, por enquanto a gente fecha por aqui e aí na próxima aula a gente vai ver então as cadeias ramificadas, beleza?